Olá, amiga. Percebo que você está um pouco perturbado. Qual é o seu problema? Sei lá. Eu estava aqui sem fazer nada, pensando. De repente, algumas perguntas vieram à minha mente. O porquê de tudo isso? Qual a razão da vida? Sei. Entendo. Mas acho que você não deveria se preocupar com isso, não. Nós temos tanto o que fazer. Para que ficar perdendo tempo com essas questões filosóficas? O fato é que nós estamos aqui e devemos aproveitar isso da melhor forma. Pois é, na verdade eu sempre pensei assim. Mas hoje resolvi parar e me perguntar. Por que de tudo isso, dias após dias, preocupada com os meus compromissos, com os meus trabalhos, deve existir algo melhor para tudo isso? Sei. Bem, é verdade. Eu acho que pode até te ajudar, então. Claro. Afinal, você é a única pessoa a viver nesse planeta, né? Todos passam por isso. Acabam encontrando de forma ou de outra uma razão para existir. Eu vou te apresentar algumas pessoas que descobriram por si só algum motivo pelo qual deveriam viver. Ou seja, um objetivo a se alcançar, entende? Então você poderá escolher entre eles o que melhor se encaixa para você, ok? O que é? O executivo. Para mim, como executivo, o objetivo da vida é obter sucesso. E só através de muito trabalho, esforço e dedicação, você conseguirá se tornar um vencedor. Eu, por exemplo, trabalho arduamente, inclusive nos finais de semana. Dedico o meu tempo, procuro dar o melhor de mim e aproveitar o meu tempo ao máximo. E hoje eu possuo um ótimo emprego, dinheiro e status. O que mais você quer da vida? Não sei. Isso para mim não é tudo. Pois é, amiga, eu também acho. Creio que o mais importante de tudo isso é o conhecimento. De que adianta tudo isso que ele falou se não tivermos um pingo de sabedoria? Por isso eu procuro estar sempre lendo livros, estudando, né? Fazendo o melhor, tendo mais cultura, certo? Faz sentido. Sem conhecimento, nada me serviria. Nem poderia administrar os meus bens. E levaria uma vida inútil. E é isso aí, menina. Que aí, meu, fica se estressando aí com esse papo. Esse papo aí de estudar, meu, trabalhar. Que isso? A vida é curta aí, ó. Pra ser curtida. Eu é que não vou ficar perdendo meu tempo aí, ó. Com esse negócio, essas bobagens. O negócio, meu, é curtir, é aproveitar aí, ó. Meu, curta a vida. Negócio, meu, é fazer festa aí, ó. Curtir. Valeu? Você falou tudo deu O errado. resto é que você exploda aí, ó. Se liga, vida. Não é que esse papo não tá dando errado não, né? Temos que curtir. Até que tem lógicas. Vamos morrer mesmo, né? Então por que não aproveitar aqui e agora? É, minha filha, mas a coisa não é bem assim. Não podemos nos isentar das nossas responsabilidades. Nós vivemos em sociedade e temos um compromisso com as pessoas ao nosso derredor. Não podemos viver como se o resto do mundo não existisse. Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro, pago as minhas dívidas em dias, procuro ter um bom relacionamento com os meus vizinhos e, às vezes, eu até ajudo os necessitados. Assim, quando termina o dia, eu posso ter a certeza que eu dei o melhor de mim e posso dormir tranquila, entendeu? Pior que essa moça não tá tudo errado não, né? Mas ainda algo me incomoda. Essa responsabilidade, essa rotina. Ainda não descobri nenhum motivo concreto para tudo isso. Deve existir um objetivo maior. Nós somos parte de uma natureza em constante evolução. Olhe para os animais, você sua volta, você vai ver uma constante luta na sobrevivência. É só isso, nada mais. Não, nós não somos
só animais. Nós não somos meros, nós estamos aqui por merodagem. Deve existir algo maior que a nossa existência. Calma, minha amiga. Não se desespere. Infelizmente, a vida é assim mesmo. Não há nenhum propósito. Você dá à vida o sentido que você bem entender. Olhe para todas as pessoas ao seu derredor. Elas não se preocupam com isso. Elas estão vivas. E é isso tudo que o sabem. Devem aproveitar isso da forma que julgarem melhor, antes que morram. Mas eu não me conformo com isso. Não posso viver uma vida por viver, sem sentido, sem razão. Eu não entendo essas pessoas. Como pode simplesmente acordar, estudar, trabalhar, dia após dia, e simplesmente morrer, sem saber o porquê? Não há porquê. Deixe de ser tola. O que você pensa que se achar superior aos outros? Estamos todos no mesmo barco. E ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Acredite nisso. Não posso acreditar nisso. Alguém tem que saber onde eu vim, de onde vou. Deus tem que saber disso. Deve existir um Criador, alguém que me fez. Ele deve ter tido seus motivos. Deus? Que Deus? Ok. Estou vendo que você é do tipo religiosa, que procura um sentido espiritual para essas coisas. Então está bem. Se você está procurando por Deus, eu vou te apresentar as principais religiões que existem na Terra, a fim de que você possa escolher entre elas uma delas. Segundo o budismo, nós cremos que nossas almas estão em constante aperfeiçoamento. Através de várias e várias reencarnações, nós chegaremos no estado pleno de harmonia e paz de espírito. Para que isso aconteça, nós precisamos nos desprender cada vez mais dos bens materiais dessa vida. E para que isso aconteça, nós precisamos meditar e, tendo uma vida correta, nós chegaremos no estado mais elevado do espírito. Não deve ser esse tipo de conversa não, amiga. Se você não aceitar Allah como seu Deus e Maomé como seu profeta, ainda mesmo nessa vida, você não terá outra chance não. E seu local vai ser o inferno. Nossa, então o que eu devo fazer? Você deve reconhecer, honrar a Allah, jejuar 5 vezes ao dia, orar 5 vezes ao dia, jejuar regularmente, dar esmola aos pobres e fazer uma peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, senão... Nossa, tudo isso? Não, minha filha, não se preocupe não. Deus não é tão mau assim. Ele só quer que sejamos felizes. Não precisamos nos preocupar com tantas leis rígidas. Tudo o que você precisa fazer é ir à missa aos domingos, fazer obra de caridade, ajudar os necessitados, pedir a Maria que ilumine o seu caminho. Se fizer tudo isso, estará cumprindo o seu compromisso com o cristão. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Não dê ouvido a essa idólatra. Deus realmente tem um propósito na sua vida. Tá aqui, ó, a revelação hoje, Salmo 91. Carnezinho da bênção. Quem quiser pegar, Deus é fiel. Então, crente tem que ser rico. Crente não pode ser, sabe, aquele crente que não tem um centavo no bolso, vem para a igreja. Não, vamos fazer um propósito com Deus, porque Deus quer abençoar nós. Vamos ficar ricos em nome de Jesus. Não dê atenção a esse cara não. Tá vendo que ele está querendo seu dinheiro? Você tem Deus dentro de você. Deus não precisa do seu dinheiro. Olha, também, ó, não precisa tantas regras fixas para ser cumprida, que nem está escrito. Não, você decide o que está certo, o que está errado. Você tem Deus dentro de você. Você tem poder. Quando é que vocês vão entender isso? Olha, com todo esse poder, você vai evoluir seu espírito vai estar evoluindo. Aí nós seremos todos deuses. Essa é a grande verdade. Nossa, mas... Então, amiga, o que me diz? Nossa, mas tá tudo tão confuso, tão contraditório. Calma, eu já te disse tudo o que precisa fazer é escolher a opção que melhor lhe agrada e acreditar nela. Estão entrando na frente No da mundo, câmera. todas elas são iguais.
Iguais? Sim, são todas iguais, feitas pelo homem e para o homem, para o seu próprio bem-estar. Eles prometem felicidade, paz, prosperidade e até divindade. Mas então, criatura, afinal de contas, o que você quer? Não era isso que você estava procurando? Uma razão para viver? Todas elas te dão isso. O que tem de errado em escolher o que você julga melhor para o seu próprio bem? Não, você não entendeu. Eu não quero nada para o meu próprio bem. Eu quero a verdade. Verdade? O que é a verdade? Não existe a verdade. Tudo é relativo. Você é que não compreende. Todas as religiões são iguais. Todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Isso é loucura. Deve existir um caminho verdadeiro. Alguém que me mostre a verdade. Oh, verdade. Verdade não. Jesus. Quem é você? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus! É tudo isso que eu preciso para a minha vida. Mostra a verdade, o caminho que eu devo seguir. Por favor, mostra o propósito. Claro, minha filha, Deus tem sim um propósito na sua vida. Não somente para a sua vida, mas também para a vida de todos que estão aqui nessa noite.